Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 4 do TSD, seu podcast sobre como transformar software em dinheiro. E hoje a gente vai falar de como ter mais ideias, né, Thiago? Como ter ideias de negócio vencedoras, né? Ideias que realmente vão fazer o seu negócio voar. Exatamente. E uma das primeiras coisas, né, quando a gente pensou na ideia desse podcast aqui, que eu estava refletindo e pensando, né, uma coisa muito legal para você ter boas ideias de negócio é você se atentar aos problemas que você passa no seu dia a dia, que você passa no seu trabalho, ou então que outras pessoas passam, né? Quando você tá lá no barzinho com seus amigos, o seu amigo chega reclamando, falando, caramba, cara, lá no trabalho eu tô tendo que fazer aquela planilha, atualizar aquele sistema, só dá problema. Sim. E tal. Começa a ficar muito atento a essas questões, as reclamações que as pessoas fazem e tenta enxergar se ali não existe uma oportunidade de produto, né? Exato. E resolveria aquela dor. Exato. Então fique bem atento a esse tipo de coisa. Sim, porque às vezes as pessoas têm uma ideia e aquela ideia é uma coisa que tá só na cabeça dela. Exato. Ela acha que a ideia é mirabolante, que vai vender milhões, e às vezes é algo que não faz sentido nenhum para pouca gente. Não é uma dor de verdade. Quando você vai criar um negócio, a ideia principal, ela tem que ser algo que atenda um público muito grande, né? Você tem que ter uma dor forte de um público grande. Então, quando você vai ter uma ideia de projeto, para que ela seja realmente uma ideia vencedora, né? Uma ideia que vai trazer resultado, o negócio principal, ele tem que atender uma dor muito forte, certo? Uma dor muito forte, ou de um público pequeno, que aí você vai ter que ter um ticket maior, porque você vai ter uma demanda menor, ou um público muito grande, e aí você consegue ter tickets menores, para você ganhar no volume, na escala. Mas, principalmente, atenda uma dor forte das pessoas. Como que você sabe qual que é essa dor? Só se você pesquisar, se você conversar, ou se você buscar caminhos que você consiga encontrar as reclamações, os desabafos das pessoas, para que você entenda de fato aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas, para você trazer uma solução para aquele problema. Exatamente. E eu vejo muita gente falando, poxa, Leandro, eu não consigo ter uma ideia, eu queria muito criar um software, eu sei programar, eu sei fazer tudo, mas eu não consigo ter a ideia. Então, se esse é o seu caso, né, você está buscando realmente criar o seu software, o que eu te recomendo, cara? Começa a andar com um caderninho, ou então fica muito esperto com o seu bloco de notas do celular. Sempre que alguém trouxer uma reclamação para você, sempre que você enxergar um problema, cara, anota. Começa a anotar essas coisas e tira, sei lá, 15 minutinhos do seu dia para você refletir sobre esses problemas. Cara, como é que eu poderia resolver isso aqui de uma forma escalável, sabe? Se atente às gambiarras, eu acho que eu até falei isso num podcast atrás, né? Mas se atente às gambiarras, se a pessoa tá ali, montou uma planilha de Excel para resolver o problema, tentou integrar com não sei o que, um esforço gigante para resolver aquele problema, é um grande indicativo que ali tem uma boa ideia de produto, né? Uma boa demanda para você atacar. Então faz esse exercício de pegar 15 minutinhos do seu dia e refletir sobre esses problemas, pensar em como você poderia resolver, pensar quais outras pessoas também têm esse problema para você poder conversar com elas. Então essa já é uma primeira forma de você ir trabalhando essa sua criatividade, né? Exatamente, Leandro. Pensando nesse sentido, as pessoas costumam partir para o desenvolvimento do projeto, começar a criar o software, a codar mesmo, ir lá e ter a mão na massa, sem antes fazer esse trabalho. E aí o risco desse produto não atender é muito grande. Depois que você já tem esse trabalho gigante, já fez um MVP, ou de repente já fez até um produto mesmo já completo, complexo inclusive, aí você depois não consegue vender, você desanima e acaba desistindo desse sonho de ter um software, um negócio que vai te gerar uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que você caia nesse problema e desista, porque é um caminho, pode transformar e na verdade a gente quer que transforme a sua vida. E uma outra coisa que acontece muito é da gente, principalmente quem está começando nesse mundo, né, do empreendedorismo, é pensar assim, já existem diversas soluções que fazem tal coisa. Como é que eu vou criar uma ideia que seja realmente inovadora, diferente, não vai ter concorrência ou eu vou ter uma concorrência menor? Te perguntar, Leandro, o que você acha sobre isso? Sobre essa questão da pessoa acabar pensando muito no concorrente dele, se já tem algo que já existe que faz aquilo, se vê perdida e acaba desistindo. Tem aquela dor
mas que tem aquela dor com características específicas delas. Às vezes do mercado que ela atua, às vezes de uma característica pessoal dela. Então, às vezes, por exemplo, você resolver o mesmo problema para um público masculino ou feminino, já é diferente. Sim. Já é diferente. Às vezes você resolver um problema para um médico ou para um advogado, o mesmo problema, você precisa de uma abordagem diferente. Às vezes até o marketing que você vai fazer é diferente. E uma outra coisa que acontece muito é, às vezes tem uma empresa muito grande no mercado, que já atende, né, massivamente, mas ela é tão grande que ela não consegue resolver algumas dores específicas de alguns grupos de clientes dela. Isso é uma coisa legal. Você pode olhar para esses grupos de clientes que não estão sendo atendidos, né, por aquela empresa gigantesca que não consegue dar aquela atenção específica para eles, e aí sim você consegue atender aquela demanda de clientes e aí crescer seu software a partir daquilo ali. E eu acredito que foi uma coisa parecida que vocês fizeram, né? Sim, sim. Foi uma coisa parecida, mas antes de falar sobre isso, eu queria só complementar o que você falou, porque ainda tem outras questões. Por exemplo, imagina a quantidade de pessoas que existem no mundo, né? E às vezes seu negócio é um negócio que é o B2C, né? É aquele negócio que você cria um negócio, mas voltado para o consumidor final de fato. Pô, tem milhares de pessoas no mundo, centenas de milhares de pessoas no mundo. A concorrência, às vezes, sua está presa numa região só. Você pode desenvolver um software que vai atender pessoas no Brasil ou vai atender pessoas no Canadá, na Austrália. Tem diversas regiões no mundo, nichos e subnichos de pessoas que você vai poder atender. Então, às vezes já existe uma empresa que realmente criou uma solução para aquela dor, mas ela não consegue atender o mundo inteiro. A gente tem um mercado gigante, então você saber trabalhar a venda, a estratégia de venda, às vezes é tão importante quanto a ideia do negócio. Com certeza. Às vezes mais importante do que a ideia em si, né? Exatamente. Como você vende ali aquele produto. E tem também a questão geracional, né? Vender para a geração Z, né? É um tipo de produto. Se você quer para uma geração, né, mais de idade ali, já a abordagem do produto é diferente, de região para região. Então, sempre vai ter bastante oportunidade, né? O ponto é você realmente encontrar um nicho ali e trabalhar muito bem aquele nicho, né? Exato. Um ponto que você tocou sobre um caso real, né, que foi das últimas ferramentas que nós lançamos na empresa. Ela veio com uma proposta que era para facilitar o dia a dia da pessoa que trabalha com vendas na internet. Então, olha só, a gente já tem o Google ADS, certo? Que é uma empresa gigante do próprio Google, que permite você criar anúncios na internet. Só que, para você criar o anúncio lá, você tem que entender estratégia, você tem que entender o funcionamento da ferramenta, que às vezes acaba sendo um pouco complexa, porque tem muita informação, bem complexa, tem muita informação que você precisa inserir e você tem estratégia para criar títulos de anúncio, o texto que vai, e aí as pessoas que começam nesse mercado, eu quero ter uma renda extra, o que ela faz? Ela vai procurar um produto que ela possa se afiliar para ela vender na internet. Como que ela vende na internet? Fazendo um anúncio no Google, principalmente. Então tem diversas formas, né? Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, mas tem o mercado ali para o Google ADS. Porém, algumas pessoas acabavam tendo uma dificuldade maior do que outras. E aí nós viemos com uma ferramenta que facilita e automatiza esse processo. Ou seja, ela precisa inserir praticamente ali 4 informações em um formulário e a partir daquelas 4 informações, o sistema usa a inteligência artificial para criar todas as outras informações que são necessárias para subir a campanha. E aí ele baixa um arquivo lá, importa dentro do Google e a campanha dele está criada. Às vezes de 5, 10 produtos de uma única vez. O tempo de aprendizado que ele teria para fazer esse operacional, o tempo de braçal mesmo para poder criar a campanha um a um desses produtos, ele reduziu aquilo ali a menos de meia hora do dia. Então, uma solução que o Google não conseguia atender especificamente esse público. Porque o Google atende centenas de empresas e pessoas físicas também ali que atuam anunciando nele. Ele não vai pensar num nicho específico que seria esse mercado de afiliado para desenvolver uma solução que facilitasse o trabalho das pessoas ali. Ele tem que ter uma coisa mais genérica para atender todo mundo. E aí, o que nós fizemos? Nós observamos que tinha essa dor no mercado. É uma aplicação perfeita dessa estratégia. Então, vocês pegaram uma etapa da jornada ali que tinha muita fricção, muito esforço para o usuário. O Google nunca ia pegar para realmente, né, simplificar essa jornada para os afiliados brasileiros ainda por cima e tudo mais. Então, vocês entraram ali trazendo essa solução para esse mercado específico, onde muita gente te diria, olha, cara, mercado de ads, esquece. Já tem o Google Ads, o sistema do Google Ads é muito bom, porque o cara vai querer alguma outra coisa ali para ajudar ele, e tá aí, né? A solução é um sucesso. Exato. É uma bela aplicação dessa estratégia. Exato. Só para você ter uma ideia,
ideia, nós lançamos ela, deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, e nessas 2 semanas nós já temos mais de 500 clientes utilizando essa ferramenta. Crescimento, assim, absurdo. Para a primeira semana? Nós acertamos bem na dor das pessoas e tinha um público grande, né? Um público gigante que precisava dessa solução. E agora a tendência é a cada vez mais ela crescer e evoluir, não só em quantidade de clientes, faturamento, mas também em funcionalidades, porque nós pensamos no MVP mesmo. Sim. Né? Tem muita coisa para melhorar na ferramenta. Nós não ficamos a vida inteira desenvolvendo a ferramenta para a gente poder fazer o primeiro lançamento. Fizemos aquilo que era mais importante no primeiro momento e agora é colher os frutos e melhorando a ferramenta. Exato, com feedback na prática do usuário, né? Com a ferramenta na mão. Isso é muito importante. Que você não consegue validar simplesmente perguntando para o usuário, né? Ah, você gostaria de usar tal coisa? Como é que seria? Essas perguntas no futuro, né? Já é uma dica. E sempre que você for conversar com um cliente, não faça perguntas no futuro de você compraria, você usaria, você gostaria. E tira tudo que tem do seu vocabulário quando você for entrevistar um cliente, quando você for perguntar ali alguma coisa para o potencial cliente e tenta começar a perguntar no passado. O passado é mais legal. Por exemplo, quando foi a última vez que você teve tal dificuldade? Sim. Tal dificuldade teve qual impacto? Quanto custou para você? Quanto tempo você demora? Igual, por exemplo, quanto tempo você demora para cadastrar uma campanha lá no Google Ads? Sim. Pô, Thiago, eu demoro 5 horas para finalizar uma campanha no Google Ads. Cara, você já sabe então que se você reduz isso aí para 1 hora, meia hora, 10 minutos, não sei quanto que é lá agora, mas olha o ganho que você tem, né? Olha o retorno que você está trazendo. Então, as perguntas no passado, elas são sempre muito mais produtivas quando você está fazendo a entrevista ali com o usuário. Agora, Thiago, tem uma outra forma de ter ideias de produto que é mais controvérsia, mas a gente sabe que na vida nada se cria, tudo se transforma, se copia. Né? Sim. Então você pode também, né, usar essa tática de se inspirar em outros produtos. Sim. E se inspirar em produtos que estão dando certo, às vezes, numa outra região, num outro país, ou um produto que está dando certo num outro mercado e você pode trazer para um mercado novo esse produto, né? E, inclusive, existem hoje plataformas na internet, como tem a Acquire.com, onde você consegue ver lá praticamente um marketplace de SaaS, de softwares sendo vendidos. E lá você consegue ter toda uma descrição de qual é a dor que aquele software soluciona, como ele resolve aquela dor, como ele funciona, quanto ele fatura, quanto ele lucra de fato. Então você tem uma série de métricas sobre aquele negócio. E o legal é que você pode fazer uma série de filtros também no software, né? Então você consegue ver quais softwares estão lucrando mais, quais softwares estão faturando mais. E aí você tem uma ideia do que está dando certo, né? A maioria dos softwares nesses sites são americanos, então você consegue prever uma tendência, porque geralmente, né, o que acontece lá fora acaba vindo aqui para cá depois. Exatamente. Né? Então você pode pegar um software lá que está bombando nos Estados Unidos, que está começando a crescer e criar uma versão dele brasileira aqui e começar a conquistar esse mercado, né? Então essa é uma outra ideia onde você se inspira ali em softwares que já estão tendo sucesso, já foram validados. Né? Cara, quando você me falou disso, eu não conhecia. Eu não conhecia essa plataforma onde a pessoa poderia vender um negócio, né? Ela vende o negócio dela. Ela criou o software, ela já tem um faturamento ali, ela vende aquele software. Eu não conhecia, eu achei sensacional essa ideia de você poder utilizar essa ferramenta, não só para você que tem um negócio já e quer vender ele, quanto para você poder tirar ideias ali de negócios que estão dando certo para você poder desenvolver uma ferramenta, às vezes complementar, ou às vezes até mesmo uma ferramenta que resolva melhor aquele problema. E não é só, tem a questão da região, né? Você tem ferramentas, igual você falou, que são voltadas para o público americano e você traz a ideia, cria um negócio aqui no Brasil, só que às vezes você consegue ainda melhorar, fazer com uma precificação melhor, porque às vezes acontece, por exemplo, provavelmente você já deve ter tido esse problema, de você pegar uma ferramenta que você precisa e a ferramenta é cobrada em dólar. Para quem ganha em dólar lá, pagar $90, $100 por mês numa ferramenta, para eles é razoável, mas pra gente aqui vai ser 5, 6 vezes mais do que aquele valor. Às vezes pro público brasileiro aquela ferramenta seria muito interessante, mas a precificação fica inviável. E é aquilo que nós falamos no podcast
podcast anterior, sobre que a gente vai trazer mais pra frente ainda, né? Mas a questão da precificação. Não adianta também você ter uma boa ideia, tem a ideia, fantástica, erra na precificação. Precificação é fundamental ali e já no início do seu produto, né? Porque quando você erra a precificação, depois para você corrigir isso aí é complicado, então tem que pensar muito bem como fazer essa precificação. E a gente estava conversando aqui, Thiago, eu lembrei de uma outra coisa, assim, que você pode também, principalmente nesses mercados onde já existem empresas muito grandes, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o iFood, né? Você pensar hoje, cara, construir um aplicativo de delivery, de comida, pô, mas já tem um iFood. Cara, até aqui na nossa cidade, né, tem alguns exemplos, tem um aplicativo de delivery super popular. Sim. Super popular aqui na cidade. Acho que eu sei qual que você tá falando. Usa, eu uso ele até mais do que o iFood, né? Inclusive. Então, e o que pode acontecer? Pode acontecer que amanhã o próprio iFood pode comprar essa plataforma. Sim. Então, quando tem alguém muito grande no mercado, mas ele ainda não conseguiu e dificilmente ele vai pegar o mercado inteiro, você pode pegar uma fatia daquele mercado que tem uma dor específica, focar naquela fatia, ganhar aquele mercado e futuramente você pode até vender esse produto para aquela empresa maior, que ela vai estar querendo expandir e tudo mais. É um modus operandi das empresas, né? Fazer as aquisições. E aí você pode vender. E eu fico até pensando, algumas pessoas, Thiago, elas têm aquele perfil de mais explorador, que a pessoa quer construir sempre coisas novas e tal. E às vezes ele não tem o perfil de caro negócio, né? De manter aquele negócio e tal. Então, você pode fazer esse tipo de coisa também, né? Eu crio um software, eu cresço ele um pouquinho, vendo software, parto para outra jornada, tenho outra ideia, construo de novo, vendo de novo. É a questão do que o pessoal fala do equity, né? Você construir o equity e vender ele ali, ter um exit do negócio. Então, também é uma possibilidade para você que é mais inquieto ali, quer trabalhar com várias coisas diferentes. Às vezes a pessoa realmente tem essa vertente, né? Ela é muito boa de criar. Exato. É muito boa de criar, mas ela não tem depois a vontade de manter o negócio. Isso que você falou, pô, eu acho sensacional também, porque eu já vi negócios que foram vendidos por milhões de reais, nicho do agronegócio. Pô, é um mercado que rola dinheiro, né? O agronegócio rola dinheiro. Tem necessidades que a maioria das pessoas não imaginam que eles têm. Então, se você desenvolve um produto que facilita ou que até mesmo reduz custo para o operacional deles, porque tem muita coisa que dá para desenvolver nesse sentido, até mesmo que ajude o controle para que eles tenham redução de custo. Softwares que vão ser muito úteis para esse mercado e que tem poucos softwares. Entendeu? Fica a dica. Você quer ter ideia de software? Vai pro Mato Grosso, entrevista um monte de fazendeiro lá, entende as dores dele, então eu tenho certeza que você vai ter uma ideia muito boa. O agro, inclusive, é um ótimo mercado ali para se explorar. E nisso que você está falando, às vezes você consegue até fazer parcerias com as pessoas, porque no início, se você está criando um software, se você pega alguém que já está nesse mercado, trabalhando lá, não com software, mas, por exemplo, uma pessoa que se formou em agronomia. Sim. Imagina uma pessoa que se formou, tá lá trabalhando, lá no campo, lá trabalhando. Tá no dia a dia ali, ela entende das dores daquele público-alvo ali. Você faz uma parceria com uma pessoa dessa para ela poder te reportar, certo? Então, ela te reporta os problemas e, ao mesmo tempo, te ajuda ali com as ideias para criar um negócio. Você faz o trabalho manual, braçal de criar o software, mas deixa a parte de pesquisa com a pessoa que tá lá no campo. Especialista naquilo. Então, a probabilidade de você criar uma ferramenta melhor, que atenda muito, muito melhor a dor do público, vai ser gigante. E já fica a dica para quando você for buscar, por exemplo, um sócio, né, para estar contigo no desenvolvimento desse software, buscar um sócio que te complemente, né? Então, exato. Se você é um cara mais técnico, muito bom no desenvolvimento do software ali, busca alguém ali que entende mais do negócio que você vai atuar, entenda mais ali daquele mercado, porque aí vocês vão conseguir ter um match muito legal, onde um vai conseguir dar o direcionamento estratégico, né? Quais são as funcionalidades, quais são os problemas que a gente precisa resolver, e o outro vai conseguir trazer a viabilidade técnica para tudo isso aí, né? E nisso que você falou, eu lembrei também, no caso da minha empresa. Na minha empresa somos 3 sócios, eu e mais 2 pessoas, o Fábio e o Carlos. O Carlos também é programador, mas o Fábio não entende nada de programação. E no início, quando nós começamos, o Fábio, ele estava no mercado de afiliação, no mercado de afiliados,
muito mais do que eu e o Carlos. Nós já trabalhávamos nesse mercado, só que o Fábio, por ser somente o cara do mercado de afiliados, não entendia nada de programação, ele era consumidor. E eu e o Carlos, nós éramos produtores. E então, o que aconteceu? Quando nós fizemos a parceria, um complementou o outro. Sim. Porque o Fábio entendia muito bem as dores, muito mais do que eu e o Carlos, e ele trazia pra gente o feedback de como estavam as coisas. Então, desde o início, a dor, a gente ficamos sabendo das dores através do Fábio. Depois que nós começamos a desenvolver o software, ele foi utilizando e dando feedback. Nós conseguimos acertar muito mais o projeto. Quando você tem uma pessoa especialista no mercado ali, o que você vai atuar, né? É muito diferente, porque é como se eu tivesse um cliente dentro de casa ali o tempo todo, para você tirar dúvida, pegar feedback, né? Exatamente. Então, se você tiver essa oportunidade de ter acesso a uma pessoa especialista do mercado, é sempre bom você contar com ela. Isso. Às vezes, para você ter acesso a essas pessoas, você vai precisar estar em ambientes que te proporcionem ter os contatos certos. Às vezes é importante a gente investir também nisso, né? Sim, totalmente. Não só no tempo, mas também financeiramente, porque você compra o ambiente. Então, por exemplo, eu participo de comunidades que eu pago anualmente para estar ali, e às vezes eu não tô ali para poder pegar um conhecimento específico. Às vezes eu tô ali para fazer networking com as pessoas. Para me conectar com outras pessoas. E o que acontece? Às vezes você tá num ambiente e você fala assim, pô, mas eu vou ter que pagar para poder estar num grupo X só para me conectar? Cara, você não sabe a importância que isso tem. A quantidade de sites que a gente tem, às vezes conversando com outras pessoas que estão ali vivendo aquele momento. Pessoas que estão com o mesmo objetivo de criar negócio, de faturar, de ter uma vida mais próspera. Se você quiser voar, você tem que andar com as águias. Exatamente. Não adianta você querer ter uma empresa lucrativa, uma empresa que vai te dar resultado, se você continuar sentado no sofá e no final de semana indo lá bater sua pelada. Então, às vezes você vai estar no barzinho, conversando com os amigos, e aquela roda ali não vai te agregar valor nenhum para você criar o seu negócio. Não tô falando que não tem que ter isso, né? Porque eu gosto, pelo menos quando eu jogava futebol, eu gostava de bater minha peladinha, hoje meu joelho já não permite mais, mas não era só aquilo ali que eu fazia. Eu tinha muita consciência do tempo que eu investia no meu lazer e do tempo que eu investia na geração de renda. Imagino que boa parte da nossa audiência seja assim, né? Aquele dev mais retraído, aquele desenvolvedor que é mais na dele, não quer sair muito de casa. Cara, tenta explorar mais as suas conexões, sabe? Tenta sair mais de casa, conversar com as pessoas, perguntar sobre a vida delas, perguntar sobre os problemas que elas têm, porque é daí que você vai conseguir ligar os pontos, né? Falar, cara, pô, esse problema que esse cara tem, se eu usar aquela tecnologia lá que eu aprendi esses dias, se eu usar aquela possibilidade agora de conectar com a IA e coisa assim, você precisa desse repertório, né? Dos dois lados. Tanto o repertório de solução, que é a parte técnica, né? Quanto o repertório de problemas. Quais são os problemas do dia a dia das pessoas, né? Quais são as dores? Quando você conseguir começar a ter esse feeling de conectar os problemas com as soluções ali, aí sim você vai começar a virar um gerador de ideias. Exato. E é exatamente assim, tá, pessoal? Quando liga a chavinha, você começa a ver ideia de negócio em qualquer lugar. Qualquer coisa que alguém fala com você, você fala, caramba, você dá um produto e tal. Você tem uma dificuldade no seu dia a dia, você pensa assim. Então, vocês vão notar que é um negócio que vai crescendo com a prática, mas depois que essa chavinha vira, você vê a ideia de negócio em tudo quanto é canto. Vamos dar uma outra ideia pro pessoal aqui? Uma ideia que ela pode utilizar para descobrir as dores das pessoas de uma forma gratuita. Ela não precisa pagar para ter essa informação. Como que ela pode fazer isso? Você vai lembrar que a gente já conversou sobre isso, que é utilizar o próprio YouTube, né? Você pode utilizar o próprio YouTube, cara. O YouTube é uma ferramenta que vai te trazer muita informação. Por exemplo, se você pega um vídeo que trata de um determinado assunto e ali naquele vídeo tem comentários das pessoas e aqueles comentários das pessoas ali, às vezes a pessoa coloca ali. Claro, vai ter muito comentário ali que não faz o menor sentido para você tirar a ideia. Mas alguns vão ter ali, eu passo por tal coisa, tenho tal problema, eu não consigo me livrar desse problema. Então, você consegue identificar ali, naqueles comentários, as dores das pessoas sobre aquele determinado assunto. E quando você pega isso, imagina, você tá acertando na veia. Porque você entende a forma que a pessoa tá passando, a forma que a pessoa se comunica, para você poder criar um sistema que se comunique com ela da mesma forma que ela se comunica. Com isso, você consegue gerar ideias. Vamos pegar o seu caso lá do Google Ads, né? Por exemplo, se você entrar hoje no YouTube, num vídeo de qualquer influencer aí, ensinando a como criar anúncios, como subir campanhas no Google Ads, você vai ter ali nos comentários todas as dores, as frustrações, as dificuldades que as pessoas têm quando tentam utilizar essa plataforma. E aí, cada dor dessa, cada frustração dessa é uma ideia de produto, né? É uma solução
solução em potencial ali que você pode criar, né? Então você pode fazer isso com qualquer nicho, qualquer mercado que você esteja pensando em entrar, né? E por que o YouTube, né? Porque o YouTube, cara, hoje é uma plataforma onde as pessoas vão para resolver os problemas dela, né? O YouTube, se eu não me engano, passou o Google em buscas, né? Então as pessoas fazem mais buscas no YouTube do que no próprio Google. Tem onde tem demanda, tem oferta. Então você tem pessoas perguntando como resolver os problemas dela, tem pessoas solucionando os problemas, né? Entregando vídeos ali, e você pode aproveitar essa questão toda para tirar suas ideias de negócio e inclusive começar a ter uma validação, porque você já consegue entender o tamanho dessa dor, se dói muito, se a pessoa está tentando resolver ela de alguma forma. Exatamente. Inclusive, se ela está ali num vídeo do YouTube, já é um bom sinal, porque um problema que a pessoa está tentando resolver ativamente, ela está buscando formas de resolver, já é um problema mais interessante de você tentar resolver. Porque existe também aquele problema que a pessoa convive com ele. Tem problemas que a gente mesmo, em vários aspectos da vida, tem coisas que você vai deixando, deixa assim mesmo, né? Nem me incomoda tanto e tal. Porque às vezes você pega para resolver um problema desse, cria uma baita solução, mas como o problema nem dói tanto, o cara não vai se dar nem ao trabalho de buscar no Google para cair num anúncio seu, por exemplo, e dirá pagar pelo seu produto, né? Então busque problemas que as pessoas estão buscando as soluções deles ativamente. Com certeza vai ser um problema muito mais rentável de se resolver. Com certeza. Isso aí, cara, é sensacional, porque você consegue ter as ideias realmente que vão se encaixar como uma luva para solucionar o problema das pessoas. E ali você consegue ver também a quantidade, né? Você não vai pegar um comentário isolado, não vai pegar um comentário isolado de uma pessoa que tem um problema X. Tem uma pessoa que tem esse problema. Não, você mapeia. Você pega ali aquele problema, coloca numa planilha. Vai ler outro comentário, pega o problema que a pessoa colocou ali, coloca na planilha. Depois você vê na planilha ali a quantidade de pessoas que tem o problema X, o problema Y, e aí você vai conseguir ter mais ou menos uma estimativa daquilo que vai ser melhor você atacar no início. Eu acho que a gente fechou com chave de ouro com essa ideia, cara. Com certeza. E depois, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa ideia, porque eu acho sensacional. Nós utilizamos e vamos continuar utilizando esse tipo de estratégia pra gente trazer ideias, até mesmo de conteúdo aqui pro canal. Uma outra coisa, se você tem alguma coisa que você queira aprender, algo que você acha que a gente poderia trazer de conteúdo aqui, comenta aqui embaixo também que a gente vai ficar feliz em ler e trazer informações que vão atender vocês aqui no nosso canal. Exatamente, pessoal. Deixem as ideias de conteúdo e deixem aí nos comentários também as ideias de software de vocês, né? Quem sabe você não acha aí um sócio, um parceiro para trabalhar na ideia contigo. Então coloca aí as ideias de software ou então conta pra gente aí os principais problemas que você está tendo no seu trabalho ou na sua vida pessoal que poderiam se tornar um produto. Vai que alguém também que está assistindo aqui não resolve fazer o produto e você pode virar um cliente aí futuramente, né, pessoal? Então, deixa aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se inspirado e que vocês comecem a trabalhar esse músculo, né, que é o músculo da criatividade, e que vocês comecem a ver ideias de negócio em todo lugar e que a sua dificuldade seja priorizar essas ideias, né? Exato. Qual que você vai trabalhar primeiro. É isso aí, Leandro. Então, espero que você comece a ver realmente ideias em todo lugar e que você tenha a dificuldade de decidir com qual delas você vai trabalhar e não a dificuldade de ter mais ideias. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar colaborando aí com o projeto. Deixa seu like também e um abraço para vocês.